Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem e animados para a aula de Geografia. Eu sou a professora Beatriz Celeste e essa é uma aula do primeiro ao terceiro ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental 1. Durante a aula, vamos aprender que os lugares diferentes têm regras diferentes. Então, durante a nossa interação, é importante que vocês registrem o que aprenderem. Pode ser através de um desenho sobre as coisas que vocês acharem mais interessantes ou escrevendo as partes principais da aula. Mas antes de entrarmos no tema da aula, eu preciso passar algumas informações para os professores e as professoras. Professores e professoras, a habilidade trabalhada na aula de hoje é discutir e elaborar coletivamente regras de convívio em diferentes espaços, sala de aula, escola, etc. E o objetivo é compreender a necessidade e a importância das regras para um bom convívio social. Crianças, não se esqueçam de pedir a ajuda de um responsável para registrar a presença na aula através do QR Code. Apresentações feitas e informações passadas, agora vamos começar. Ei, crianças! Na aula de hoje vamos falar sobre as regras. Vocês acham que as regras são importantes na nossa vida? Será que todos os lugares têm as mesmas regras? Conseguem pensar em alguma situação que, se não tivessem as regras, seria muito difícil de resolver? Bom, as regras são muito importantes para a nossa vida. Sem as regras, o mundo seria uma grande bagunça. O primeiro lugar onde aprendemos algumas regras é a nossa casa. Na nossa casa, aprendemos diversas regras importantes para o convívio coletivo. Vamos nos lembrar de algumas regras que são importantes para convivermos bem com outras pessoas? Cada casa tem as suas regras, pois cada família é de um jeito. Por isso, hoje, com a ajuda de algumas situações diferentes, eu vou mostrar para vocês como são algumas regras importantes para algumas crianças. Antes de assistir televisão, a mãe do Luiz, esse menininho que vocês estão vendo aí na tela, sempre manda ele fazer o dever de casa ou revisar a atividade que a professora deu na escola. Já na casa da família do Jonas, não pode usar o telefone celular na mesa enquanto as pessoas comem, só depois de terminar de comer. Essas situações que observamos nas casas dessas duas crianças são para percebermos que nem todas as casas têm as mesmas regras. Pode ser que na sua casa também existam essas regras, mas nem todas as casas têm as mesmas regras. Na casa do Luiz, a mãe dele não liga se a família estiver comendo e olhando o celular, mas não gosta que ele veja televisão sem estudar antes. Já lá na casa do Jonas, a família dele não se importa se ele vai fazer os deveres antes ou depois de ver televisão, mas a hora de comer não pode ter telefone. Mas as regras não existem só dentro de casa. Um exemplo de regra que muda de lugar para lugar são as vestimentas, as roupas. Para ir à escola, usamos o uniforme escolar. Mas para ir à praia, o uniforme escolar não fica legal, não é mesmo? Para irmos à praia, existem roupas de banho que são mais adequadas. E com essas roupas de ir à praia e à piscina, não devemos ir na escola, não concordam, crianças? Para ir a uma festa ou à igreja, sempre nos arrumamos com roupas bonitas, ou até com roupas novas. Já para ir no parquinho, será que devemos usar as mesmas roupas? É claro que não, né? Imagina só se você pega aquela sua roupa bonita, cheia de enfeites para ir brincar no parquinho, na caixa de areia do parquinho, para descer no escorrega. Eu já consigo ouvir daqui a bronca que vocês iriam levar se fizessem uma coisa dessas. Essas formas de se vestir são regras, que mudam de acordo com o ambiente. Afinal, lugares diferentes têm regras diferentes. Várias coisas na vida têm regras, e elas são essenciais. Imaginem só uma rua movimentada, daquelas ruas que passam carros o tempo todo. Se não houvessem regras, se não houvesse uma faixa de pedestres ou um semáforo para mostrar a hora que os carros devem seguir e parar, como poderíamos atravessar em segurança? Se não houvessem regras de trânsito, seria muito difícil e perigoso atravessar essa rua. Uma bagunça sem as regras. Nessa imagem aqui, vocês conseguem ver um trânsito em um dia que os semáforos não estavam funcionando.
Percebam que bagunça que está. Já nesse aqui, o trânsito está funcionando bem. As pessoas usam a faixa para atravessar a rua e esperam o sinal fechar. Mas ainda bem que existem as regras, e graças a elas, existe a faixa de pedestre. E o semáforo, que através das suas cores e do sinal sonoro, mostram a hora que as pessoas podem atravessar. Vamos lembrar as cores do semáforo e o que elas representam? A cor vermelha no semáforo significa pare. A cor amarela significa atenção. E o verde significa que os pedestres podem atravessar. Nos jogos também existem regras. Em um jogo de futebol, por exemplo, uma regra importante é que a bola só pode ser tocada com a mão pelo goleiro. Então, se um jogador pegar a bola e sair correndo com ela pelo campo, ele vai estar quebrando as regras. Diferente do futebol que nós conhecemos aqui no Brasil, no futebol americano, que também é praticado aqui, mas não com tanta frequência, a bola pode ser tocada com a mão por todos os jogadores. Então, jogos diferentes também têm diferentes regras. Então, crianças, conseguiram perceber a importância das regras na vida? As regras são importantes para que as coisas aconteçam da forma correta. Vamos agora fazer uma atividade, para saber se vocês entenderam tudo sobre como os lugares diferentes podem ter regras diferentes. Na atividade de hoje, eu vou ensinar um jogo bem fácil, e as regras são muito importantes para poder jogar. O jogo se chama Jogo dos Pontinhos, e para jogar precisa de uns materiais bem simples, que eu tenho certeza que vocês devem ter em casa. Só precisa de uma folha de papel, que pode ser uma folha de caderno ou uma folha em branco, lápis ou caneta. O ideal é usar lápis ou canetas de cores diferentes, porque você pode jogar com uma outra pessoa. Ah, para jogar precisa de mais alguém, né? Então, chame seu irmão, seu responsável, seu primo ou alguém que esteja aí com você para brincar. Eu vou dar uns segundinhos para vocês pegarem os materiais e vou chamar uma companhia para jogar comigo. Essa aqui é a minha amiga Alice. Olá, gente! Ela vai ajudar a gente a entender esse jogo. As regras desse jogo são bem simples. E como aprendemos na aula de hoje, é muito importante prestar atenção às regras para jogar direitinho. Alice, fala pra gente qual é a primeira regra. Então, a primeira regra é o seguinte: você pode começar por onde quiser, como vocês podem observar aqui, mas só pode ligar 2 pontinhos por vez. E esses pontos precisam ser vizinhos, na horizontal ou na vertical. Então, é uma regra que não pode ligar os pontinhos de qualquer jeito. Tem que ser ou na horizontal ou na vertical. Depois de ligar 2 pontinhos, é a vez da outra pessoa que estiver jogando com você. A outra pessoa também só pode ligar 2 pontinhos por vez. Outra regra importante é que quem ganha, quem fechar o quadradinho. Então, se você fizer 3 risquinhos e o risquinho final for feito pela pessoa que está jogando com você, será ela que fará o ponto. E aí, o objetivo é formar um quadrado com os seus risquinhos. Quando você formar o quadradinho, você coloca a letra inicial do seu nome, para registrar que você marcou um ponto. E no final, quando acabarem os risquinhos, ganha quem tiver marcado mais pontos. Isso aí. Muito obrigada, Alice, por apresentar as regras do jogo. Agora nós vamos jogar pra valer, hein? Bora lá, hein? Quem será que vai ganhar? Quem começa, professora? Pode começar. Posso começar? Ó. Acho que marquei, hein? Vou deixar a professora deixar agora. Tem que ser você. Ah, quando ganha, joga de novo, Isso né? aí. Legal. Essa regra eu não conhecia. Viu?
professora acabou de marcar. Agora é sua vez de marcar, porque você acabou de fechar o quadradinho. E a gente não precisa ficar marcando só aqui, a gente pode riscar em outro lugar. Em vários outros lugares. Até conseguir fazer um quadrinho. Se a gente fosse jogar tudo isso, a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas eu acho que já deu pra vocês entenderem as regras do jogo, não é mesmo? Gostaram do jogo dos pontinhos? Ele é super divertido. E as regras são simples, não é mesmo? Dá pra jogar em qualquer lugar, não é, Alice? Claro. A gente já jogou muito na escola quando éramos crianças, não é? Sempre quando a aula tava muito Cansativa. cansativa. No recreio. Nossa aula está chegando ao fim. Não se esqueçam de registrar a presença usando o QR Code que aparece lá no cantinho da tela. Hoje, compreendemos a importância das regras e também percebemos como as regras mudam de acordo com o local, pois lugares diferentes têm regras diferentes. Observamos durante a aula de hoje diversos exemplos de regras para um melhor convívio com as pessoas que convivem à nossa volta. E entendemos sobre como é importante se vestir de acordo com as regras do lugar onde vamos. Também aprendemos o jogo dos pontinhos, que tem regras simples e é fácil de jogar em qualquer lugar. E é isso, galerinha. Essa foi a aula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!